Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abrem as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 1. Efésios 4, versículo 1 diz o texto: a unidade da fé, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. É exatamente isso que vos pedi para pregoar. O novo tema é o preso do Senhor. Paulo foi o que? Preso, mas ele foi defensor da palavra, defensor do evangelho, defensor das escrituras, né? Agora, a Bíblia vai dizer, prezados irmãos, no livro de Lucas, capítulo 2, 39, 40, 41 e 42, que Jesus, na idade de 12 anos, ele estava no meio dos doutores. E a Bíblia vai dizer em Lucas 3, versículo 23, que com 30 anos ou não, ele tinha já se batizado, estava fazendo a obra do Senhor. E estava ali, chegou, ele já estava fazendo a obra, né? Ele evangelizou sobre a sinagoga, sobre toda a Galileia. Se você ler mais para frente o livro de Lucas, fala sobre o nascimento de Jesus, fala que ele foi apresentado, e depois você não ouve falar mais. Você ouve falar que ele pregou no meio de doutores com 12 anos de idade. Então, 30 anos ou mais, ele já tinha sido ou não tinha sido batizado. Onde que diz? Lucas 3, 23. Agora, irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Efésios 6, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Então, se nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ter a espada, né? Que Deus vai dar a espada para nós vencermos Satanás. A própria Bíblia fala: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades e demônios. Filipenses 2,14: fazei todas as vossas murmurações nem contenda. Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Jesus, né? Quem te fortalece? Deus. Agora, 1 Coríntios 2,9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora a Bíblia vai dizer em Salmos: ele preparou grandes coisas para o que ama. Deus ama todos. Deus quer que você entregue a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e Ele irá fazer grandes coisas
na sua vida. O preço do Senhor. Agora, Salmos 1, 2. Antes tem o seu prazer, vou ler para o Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Salmos 2, 4. Aquele que habita no céu seguirá. O Senhor zombará deles. E diz ainda mais, prezados irmãos, Salmos 3, 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmos 3, 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Nós não podemos, não precisamos ter medo, porque nós vamos vencer. Salmos 91, primeiro diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar. E aonde que é? É o céu. Um dia não vai existir mais dor, nem choro, nem tristeza, mas só alegria. Por que vai haver só isso? Porque o nosso próprio Deus está nos chamando para obedecer a palavra dele, para fazer aquilo que ele está nos ordenando. E quando nós obedecermos, Deus fala: agora sim eu vou exaltar, agora sim eu vou purificar, agora sim eu vou tirar todo o mal e vou garantir a vitória. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse que todo que via ele, cansado e oprimido, Jesus alivia. Mateus 4, 2. Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, mas depois ele teve fome. Isso é caso para nós pensar em Deus. Jesus, quando ele estava, ele elogiou o centurião de Cafarnaum. Isso é tremendo. Isso é tremendo, prezados irmãos. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos obedecer, é porque nós devemos obedecer. Eu sempre digo isso: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas nós não falamos nada. A palavra não sou nossa, a palavra não é minha, prezados irmãos. A palavra é de Deus. Agora, nós devemos falar: eu quero obedecer a palavra. O centurião de Cafarnaum, ele disse para Jesus: Jesus, diga só uma palavra e meu criado será. Eu digo a ele, o centurião de Cafarnaum disse só: eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo, faz isto, e ele o faz. Jesus olhou para o centurião e disse: nem mesmo em Israel vi tanta fé. Então ele estava com fé, né? Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Para você quer ter fé? Escuta o seu pai e sua mãe. Obedeça. Se você não tem fé, é porque você não obedeceu o seu pai, porque você não honrou sua mãe. Ah, mas por que? Por isso mesmo. Às vezes você fala, mas não tem como. Você pode pensar de tudo, mas se você não honrar o seu pai e sua mãe, nada acontece. A palavra de Deus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo é amar o próximo, né? Mas o primeiro mandamento com promessa é honrar o seu pai e sua mãe. Efésios 6, 2. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então,
é caso para nós pensarmos e falarmos, não, se o Senhor está falando para honrar, eu vou honrar meu pai e vou honrar minha mãe. Êxodo 20:12, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o teu dia na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Para o seu dia se prolongar na face da terra, aqui na terra, você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Para se prolongar, para você ter uma vida abundante, uma vida de merecente, não de outro. Jesus, no Evangelho, nos Evangelhos você vai encontrar a palavra dizendo bem assim, semente. O que é semente? Semente é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, o semeador saiu a semear. O alabrasturi ele faz. Tem PT aí? Tem PT? Tem pentecostal? Chuva alabrasturi ele fraçu e ele raduro lehau alarastu alaracanto sou e ele frauas. O alabrasturi ele franto tu e ele frampur ele fraço lá o alarastupini e eu froce lévias. O preso do Senhor é exatamente isso que vos pedi para pregar. Paulo e Silas estavam presos. E quando eles estavam presos, houve um terremoto. Um terremoto aconteceu. Isso é para nós pensarmos de falar, não, agora eu vou aceitar Jesus. Agora eu vou caminhar. Aleluia. No dia que tiver o culto eu vou. Então Deus fala bem assim, olha, então houve terremoto lá. Paulo e Silas cantavam um hino, louvavam a Deus. E à meia-noite ouviu-se um terremoto. O terremoto aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que eles saíram. E quando eles saíram, os presos perguntaram: o que necessita de fazer para ser salvo? Ele disse o que está em Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Nós devemos crer no Senhor Jesus. Agora, a palavra de Deus fala que João Batista pregava. E quando João Batista pregava, ele dizia: produzir frutos dignos de arrependimento. João 1:11 veio para o que era seu e os seus não receberam. Às vezes você está pensando, mas não tem como. Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma. Por isso Paulo ainda fala para os filipenses que ele não se preocupa em estar preso, mas ele fica um pouco magoado. Ele ficou magoado, mas ele não falou que ficou, mas o texto cita que ele faz, quando o texto ele vai citando, ele vai falando bem assim, olha, eles pregam, alguns pregam por inveja e alguns por não inveja. Então ali já dá para saber que é como nós. É como quem? É como nós. Salmo 133. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra diz que Pedro pregava. Pedro disse, eu vou pregar. Pedro pregava. Jesus curou a sogra de Pedro. Mas Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Mas ao ouvir a profecia do galo, ele aceitou. Ele voltou, ele admitiu que ele fazia parte do Evangelho. Olha você aí que não fez a vontade de Deus, faça. Vinde a Jesus. Jesus está chamando para você. João 10:10 fala: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. João 6:48, eu sou o pão da vida. João 10:30, eu e o Pai estamos juntos. João 3:30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O alabrasturi ele faça. Lucas 1:37,
porque para Deus nada é impossível. Lucas 9:2 enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus prega a verdade. Jesus enviou os discípulos. Devemos obedecer. Eu vou encerrar para os irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: a unidade da fé. Rogo vós, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados. Continue na casa do Senhor. Se for chamado para isso, comece como seu líder começou, devagar. Subiu devagar e hoje estão ali. Você vai conseguir. Como eu assim também quero e você vai, eu creio que você também quer. Então, obedeça a palavra de Deus. Amém? Amém.